aos debates concernentes às demandas da categoria, né? Tá certo? Mas eu acho que se faz necessário a gente começar a aparecer mais publicamente, para além das mídias de gravações de voz que a gente tem feito, tá? Os antigos aí já nos conhecem, sabem da nossa persistência de um grupo que a gente se intitula Sintissec, e está em andamento a questão da regularização do sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará. Quando a gente fala os trabalhadores no sistema socioeducativo do Estado do Ceará, isso não faz menção apenas aos agentes de segurança socioeducativos ou socioeducadores, né? Tem gente aí que não gosta que a gente fale desse jeito. Não, agente, não sei o quê, para não passar aquela coisa de segurança. Mas o CBO 5153/25 naturalmente já nos define com esse nome, tá certo? Então, quando a gente está tentando formar um sindicato, não é só apenas para representar os agentes de segurança socioeducativa. Esse sindicato vai englobar a defesa do corpo técnico, os psicólogos do sistema, os assistentes sociais, todo grupamento de apoio nas casas ou unidades socioeducativas do Estado do Ceará. Então, é um sindicato que pretende fazer a defesa e a negociação de direitos, dos quais muitos são negados, e todo mundo aqui sabe, para defender tudo isso. A questão relacionada às demandas, recentemente as nossas conversações e debates têm suscitado movimentos, e isso é bom, tá certo? Inclusive o pessoal da comissão que foi conversar aí com um dos vereadores do PT, e eu não os conhecia, por isso eu falei que poderiam ser até novatos, não sabe como é o sistema. Um deles entrou em contato comigo, o Fabiano, tá certo? Eu sei quem é e a gente teve mais esclarecimentos. Evidentemente que eu lancei alguns áudios que demonstrou a revolta, eu acho que a palavra é essa, a revolta da categoria em relação a todos esses anos que o governo do estado e a SES vem promovendo com a categoria. Que pode ter, a gente tem que reconhecer que melhorou muitas coisas, sim, mas pode melhorar mais? Pode. E uma casa dividida não vai para frente, isso é bíblico. Não vamos nos desunir, a gente tem que procurar a união e centralizar o foco da busca de melhorias para a categoria. Vou repetir mais uma vez o que é que tem que ser melhorado na categoria, que todo mundo aqui sabe. Recentemente foi lançado aí um documento mostrando os salários dos estados da federação em relação aos agentes de segurança socioeducativos ou socioeducadores. O que é que acontece? Há uns 3 anos atrás a gente já apresentou proposta para o governo, mas nunca chegou nas mãos do governo do estado. A média salarial dos servidores públicos do estado do Ceará é mais de R$ 7.000, ou seja, o nosso salário base atual está menos da metade do que isso, praticamente. Se você for pegar aí, por exemplo, Natal, que é gerido pelo PT, né? O salário deles é muito melhor do que o nosso. E até onde eu sei, o PIB do estado do Ceará é maior do que o de Natal. Ou seja, dinheiro tem, tá certo? Então não vamos com essa conversa que não dá para melhorar o piso salarial do sócio-educador, que isso aí é balela. Então é uma das coisas que a gente tem que lutar, e tem que lutar unidos, como categoria. Melhoria salarial, periculosidade. Para quem não sabe, quem judicializou a primeira vez contra o estado do Ceará sob as condições da SES, porque a turma que era das ONGs já judicializaram e ganharam. Fomos nós. O pessoal tem medo. Isso é compreensível ter medo pelo modo repressivo que o sistema da SES faz com os socioeducadores. E isso aqui eu estou fazendo uma crítica construtiva, tá certo, Bassan? Você que esteve aí reunido comigo na Casa Civil, na época que o chefe da Casa Civil era o Catanho, que é muito amigo nosso, politicamente falando. E então, nesse sentido, a gente tem que procurar unir a categoria, abrir conversações com a superintendência e com o governo do estado, para melhorar o salário base. Periculosidade a gente tem que receber, é uma vergonha nós não recebermos, e quando eu falo nós, não é somente os agentes de segurança socioeducativa, técnicos, porteiros, assistentes sociais, todo mundo que trabalha no sistema, tá certo? Uma reestruturação física das unidades. Algumas têm que ser reformadas, outras têm que ser desativadas e outras têm que ser construídas. Porque o que é que acontece atualmente? Os adolescentes
que estão aí soltos na sociedade, os juízes têm que soltar, muitas vezes com casos graves, assaltos, latrocínio nem tanto, mas a gente já viu casos de pessoas com alto nível de periculosidade estarem soltos. As pessoas que eu falo são adolescentes, tá certo? Que causam muitos problemas na sociedade civil. Os adolescentes que a gente trabalha, que são custodiados pelo Estado e que respondem medidas socioeducativas, cometem atos infracionais que são equiparáveis a, quando você fala com pessoas maiores de idade, aos crimes hediondos. Né? Essa que é a realidade. Não adianta a gente dizer aqui que não é. A realidade é essa. E aí a pressurização na sociedade civil continua. Como é que a gente vai diminuir isso? Construindo mais unidades socioeducativas. E para isso tem que fazer o quê? Contratar mais gente. Então, focando agora aí com a turma da comissão que foi conversar com esse vereador, eu acho uma boa, sim. Eles são o governo atual que está gerenciando o Estado. E o Partido dos Trabalhadores, eu posso falar claramente que é o partido que está no poder, se são pelos trabalhadores, então escutem as nossas demandas, tá certo? É necessário e interessante, sim, a gente conversar com vocês, negociar, e um dos pontos que tem que focar é, primeiro, quebrar a cláusula de barreira do concurso. Segundo, tem um longo cadastro de reserva de candidatos. Para a gente implementar essas ideias que eu falei, a gente tem que chamar mais gente. O que é que acontece? Articulem politicamente para lançar uma lei complementar à lei de 2016, da criação da SES, que criou 964 cargos para socioeducadores. Vocês podem fazer uma lei complementar e criar mais vagas. Inclusive para instalar a escala 24/72, que é muito melhor para a saúde do trabalhador. Que essa escala 12/36 é massacrante para os agentes de segurança socioeducativa. E todo mundo aqui sabe. Os antigos que trabalham no sistema sabem disso. Categorias que são equiparáveis à nossa, na questão de função, por exemplo, como os policiais penais do estado do Ceará, que inclusive nós estamos em conversação também com líderes políticos de lá, trabalham 24/72, tem uma remuneração muito acima do nosso salário, tá certo? Então são coisas que a gente tem que dar atenção urgentemente. A gente já vem há quase 8 anos falando isso, tá certo? Então esse é um ano sui generis, é um ano de eleição, isso faz muita diferença e, digamos assim, eles dão mais atenção. E isso é necessário, lógico que é. Então, um dos pontos principais que nós temos que focar agora é essa quebra de barreira, instalar a escala 24/72, criar uma lei complementar, que aí já tem que ser no nível estadual, tem que ser um deputado estadual, para a criação de novas vagas para chamar um cadastro de reserva, para poder instalar a escala 24/72 e, por conseguinte, ao longo do tempo, construir mais unidades. Isso é que se faz necessário, inclusive para despressurizar a sociedade civil. E aqui eu não estou falando isso, pessoal, não é sendo partidário do aprisionamento de adolescentes, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a estrutura atual do sistema socioeducativo do Estado do Ceará está sucateada. A gente tem que analisar isso com muito critério e com muita racionalidade. Isso, o que eu estou falando aqui é um fato. Não adianta dizer que não é, que todos sabem. E quem paga o pato é a sociedade civil aqui fora. A gente está vendo aí os índices de violência do estado de Ceará dos mais altos do Brasil. A gente tem 3, 4 cidades mais violentas do Brasil. Então, eu estou falando de fatos, é estatístico, não adianta vir dizer que não é. Então, eu faço aí o convite a essa turma da comissão. Isso é bom, o movimento de vocês, essa nossa voz dissonante, permanente, constante, mostrando o que tem que ser feito no sistema socioeducativo, também reforça esse movimento de vocês. E juntar, a gente marcar uma reunião aí, o Fabiano e o atual presidente do sindicato nosso, o Walter. O pessoal diz, Júlio, não existe sindicato. Pessoal, de fato nós existimos. De direito, a documentação está aí em trâmite em Brasília, não depende só da nossa vontade. Juntar esses dois grupos, conversar e ir lá para mediar as negociações que tem que ser essas. Não adianta vocês chegarem lá pedindo fardamento, bota, isso é perda de tempo. Isso é consequência. Vocês têm que focar nas mudanças da categoria. E é nisso que a gente tem que dar atenção.